Boa noite, meus amigos. É uma alegria imensa. Estamos recebendo a nossa amiga querida Beth, que veio passar para a gente a palestra da noite. O tema é Visão Científica da Caridade. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Eu agradeço em nome da diretoria, né, que você veio aqui para nos ajudar nessa tarefa tão abençoada. E por gentileza, amiga, com você. Gratidão. Agradeço imensamente essa oportunidade e pedindo a Deus Pai, Jesus, nosso grande mestre, irmão maior, que nos concedam uns minutos de aprendizado, que os bons espíritos, os mentores, nos amparem, nos inspirem, estejam aqui conosco e que possamos levar adiante os ensinamentos de Jesus e também as novas pesquisas da ciência. Que assim seja, graças a Deus. Então, esse tema, achei muito interessante que foi nos passado, e eu gostaria de começar com uma frase de Jean-Jacques Rousseau, grande educador de séculos atrás. Há 1000 prêmios para os belos discursos, nenhum para as belas ações. Então, o tema é esse, visão científica da caridade, né? E hoje a ciência vem descobrindo os benefícios da caridade. Em primeiro lugar, o que é caridade? Existe alguma diferença entre caridade e filantropia? A verdadeira caridade é ajudar o próximo sem desejar algo em troca, é fazer aquele auxílio de forma discreta, anônima, como Jesus nos ensinou, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E a caridade é um valor moral muito grande, tanto que as pessoas caridosas são, inclusive, mais bem vistas na sociedade. O Allan Kardec perguntou para os espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. E eles responderam: é a caridade desinteressada. E ele continuou perguntando: qual o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus? Imagina, Jesus teve que aguentar a nossa ignorância, né? Foi, inclusive, crucificado e pediu a Deus que nos perdoasse. Então, como, né? Qual o sentido da caridade como a entendia Jesus? Olha que pergunta inteligente de Kardec. Os espíritos responderam: benevolência para com todos, fazer o bem ao outro, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, na questão 255, olha só, ele diz que temos o dever de auxiliar o processo evolutivo dos outros, é nossa responsabilidade ajudar aqueles que conosco convivem a evoluir. Isso também é caridade desinteressada. E a gente, né, fez uma pergunta: qual a diferença entre caridade e filantropia? Então, o que é filantropia? A caridade não espera nada em troca. A filantropia é fazer o bem visando algum retorno. É como assim, dar com uma mão para receber com a outra. É a caridade feita como um investimento. Pode ser para melhorar a autoimagem, fazer um marketing pessoal, até para descontar no imposto de renda, né, essa doação.
financeira. Em muitos países, a filantropia faz parte da cultura. Então, os jovens que trabalham em serviços voluntários, eles têm até uns pontos, uns créditos a mais para entrar numa boa faculdade. E a ciência constata os benefícios da caridade, tanto quem faz como quem recebe caridade. Mas quais são as bases científicas dessa constatação? Porque as pesquisas na ciência são feitas com um rigor metodológico, né? Uma metodologia científica. Então, eles estudam, né? Os neurocientistas, os psiquiatras, os psicólogos, os antropólogos, os sociólogos, eles estudam o cérebro, eles acompanham a saúde física e mental e social das pessoas que praticam ou recebem a caridade. E aí, em toda essa pesquisa bastante detalhada, metódica, eles vêm obtendo essas conclusões. O cérebro humano é muito complexo. Nós temos, em média, 86 bilhões de neurônios, né? Em toda essa parte aqui, né? Olha, quem descobriu isso, só para constar, foi a bióloga e neurocientista brasileira, Susana Herculano Hausel, que é reconhecida internacionalmente. E nós temos uma capa aqui, né? Que envolve todo o cérebro assim, externamente, embaixo do osso, que chama-se córtex cerebral. E existem 16 bilhões de neurônios nesse córtex cerebral, e é nesse córtex cerebral, né, o lobo frontal, temporal, né, occipital, né? Então, é nesse córtex temporal que está a sede da consciência, é onde está o raciocínio lógico e abstrato, e cada neurônio faz conexão com outro neurônio através de sinapses. Essas sinapses para cada neurônio são um número assim de 1.000 a 10.000 ligações de um neurônio para outro. Imagina, né? Que número imenso de ligações sinápticas por onde transita a informação, né, por via elétrica. Então, existe uma neuroplasticidade cerebral, é a capacidade do cérebro mudar essa sua estrutura, essas ligações sinápticas, de se adaptar conforme as exigências do meio ambiente. E temos também o cérebro social, que é onde está uma espécie de inteligência coletiva. Para sobreviver, nós precisamos viver em sociedade. E por isso nós temos partes do cérebro responsáveis por reconhecer o rosto das pessoas, por desenvolver a empatia, e até foi descoberto que qualquer tipo de solidão é prejudicial à saúde. As pessoas que passam 3 dias numa completa solidão já começam a ter distúrbios cerebrais. Conforme estudos, né? Para ter mais saúde, ser mais feliz, até para ter um maior sucesso financeiro, nós precisamos buscar relações com as pessoas que são importantes para nós. Ou seja, precisamos saber nos relacionar com os outros e viver uma vida que faça os outros felizes. Isso a ciência concluindo. E a própria natureza nos ensina, né? Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham o seu perfume só para si. Ou seja, viver para os outros é uma regra da natureza. E a década de 1990 foi a década do cérebro, porque houve muito incentivo, né, para essas pesquisas. Eles pesquisaram as funções cerebrais,
as áreas do cérebro, né, em que ocorriam essas funções, utilizando neuroimagens, PET scans, né? São equipamentos que registram o funcionamento do cérebro, né, naquele exato momento em que ele está funcionando. E eles quiseram saber onde está, onde fica no nosso cérebro, onde é a área da moralidade, o que comanda as nossas decisões, por que nos apaixonamos, de onde vem a nossa consciência. Eles descobriram uma área chamada área da recompensa, é o sistema de recompensa, é uma área do cérebro que detecta sensações de prazer. E nas últimas décadas, surgiram muitos estudos sobre a caridade, né, no âmbito das neurociências. Eles, né, a pesquisa buscando saber que mudanças ocorrem no cérebro quando a pessoa faz ou recebe a caridade, que benefícios traz a caridade, quais são as repercussões da caridade no meio social. Isso foi mais estudado, é mais estudado pela sociologia e pela antropologia. E, né, são várias pesquisas em universidades, né, de vários países. Harvard, né, nossa, renomadíssima lá nos Estados Unidos, Oregon, também nos Estados Unidos, na USP, que é a mais conceituada universidade da América Latina, que fica na cidade de São Paulo, né? E todas essas universidades pesquisam com o mais alto rigor científico, né, procurando conhecer os benefícios da caridade e da gratidão, né? No caso da gratidão, é a pessoa que recebe a caridade. E numa das pesquisas, constatado, por exemplo, fizeram uma pesquisa assim, a pessoa ganha R$ 100 para ela guardar para ela. E lá, né, com os aparelhos de neuroimagem, naquele momento, registraram que uma área do cérebro, a área do prazer, ficava ativada, a pessoa ficava feliz. Aí fizeram no outro grupo, a pessoa ganha R$ 100, mas o dinheiro não fica para ela. Ela tem que escolher entre 3 instituições de caridade para crianças, para idosos, né? Tem 3 instituições de caridade para quem ela vai doar esses R$ 100. E olha só o que aconteceu. A área do prazer, ela entrou em atividade com muito mais intensidade do que se ela ficasse com dinheiro para ela. A alegria, a satisfação foi maior em doar esse dinheiro àquele que necessita. Ela se sentia, essas pessoas diziam que estavam mais leves. Por que isso acontece? E aí as pesquisas concluíram que nós somos primatas biologicamente programados para viver em sociedade. Nós somos frágeis como unidade. Além do mais, nós somos muito dependentes dos cuidados maternos, né? Por muito tempo a gente precisa da mãe, é diferente dos outros mamíferos. E por isso nós formamos grupos cooperativos. A natureza do homem é ser cooperativa. E não ajudar o próximo é ir contra a sua natureza. E por isso, né, surge uma série de distúrbios comportamentais e mentais. Nós temos um cérebro social. Então, são várias áreas espalhadas, né, pelo cérebro que funcionam para adequar o nosso comportamento social. Então, tem áreas específicas da empatia que é fundamental para a sobrevivência da nossa espécie, né? Sem a empatia, nós não cuidamos do outro. E se nós não cuidamos do outro, o outro também não cuida de nós. Também existem diferentes partes do cérebro que são acionadas quando nós pensamos em ajudar alguém. São essas áreas relacionadas à empatia. Aí existe uma produção de neurotransmissor, por exemplo, a serotonina, que dá um bem-estar,
do hormônio ocitocina, que é o hormônio que é fabricado quando a mãe está amamentando. É o hormônio do vínculo. A pessoa sente vontade, né, de se vincular ao próximo. O neurotransmissor é um mensageiro químico entre os neurônios, né, que são as células cerebrais. Existe um espaço, uma fenda, entre um neurônio e outro, é a fenda sináptica. A sinapse é essa conexão entre um neurônio e outro por meio desses neurotransmissores. O neurotransmissor passa de um neurônio para outro, levando informação. E as pesquisas constataram, a pessoa que fazia caridade, ela produzia 8 vezes mais neurotransmissores da felicidade, né? No caso, a serotonina, e também os hormônios do bem-estar, no caso, né, a ocitocina, 8 vezes mais esse coquetel da felicidade do que aquele que estava só recebendo a caridade. E também os cientistas comprovaram que o bom pensamento, o bom humor, influencia, inclusive, a nossa genética, o nosso DNA, produzindo saúde. Ou seja, a prática do bem faz muito bem. É a ciência comprovando que fora da caridade não há salvação. Mas tem gente que pensa assim: eu estou precisando de ajuda, como eu posso ajudar? Mas quem faz o bem é o primeiro a ser ajudado, né? Olha quantas substâncias positivas o nosso cérebro produz e levam à saúde. E a caridade moral não custa nada financeiramente. Nós temos uma farmácia interior, nós produzimos hormônios e neurotransmissores, ou da felicidade ou do estresse, dependendo da nossa escolha. E fazer o bem é um aprendizado. Quando a gente faz o bem, a gente sente esse prazer, e esse prazer reforça a vontade de fazer o bem. Isso é um condicionamento. Segundo as pesquisas, segundo a ciência, nós não nascemos querendo fazer o bem, mas aprendemos ao longo, né, da nossa vida aqui, né, na Terra. Mas a doutrina espírita ensina que nós temos uma bagagem espiritual. Esse aprendizado, ele é feito tanto nessa encarnação, como já foi feito nas vidas passadas. Então, ser benevolente, desejar o bem ao próximo, ajudar o próximo, também é uma atitude inata, nasce com a pessoa, porque é uma bagagem espiritual. É uma aquisição que ela já fez em outras vidas. E o meio ambiente reforça esse aprendizado. A gente vê, né, observando as outras pessoas fazerem o bem, a gente quer fazer o bem também, ou a gente lê, né, aprende que isso é bom para todo mundo. E outras pesquisas também chegaram à conclusão que a caridade fortalece o sistema imunológico, porque na prática da caridade há toda uma mudança da química cerebral. Outra descoberta é que a área envolvida com a moralidade, né? A moralidade, quais são os nossos valores, né? Aquilo que achamos que é importante. Essa área do cérebro que envolve a moralidade é essa área aqui do lobo pré-frontal, por exemplo, responsável pela compaixão e outras virtudes. E as pesquisas concluíram, olha só que interessante, que a verdadeira caridade acontece quando o lobo pré-frontal é envolvido, quando ele se ilumina lá no PET scan, né? Quando o seu metabolismo se intensifica. Então, por exemplo, atos heróicos, se a pessoa
um bombeiro, né, ou um familiar entra na casa para salvar alguém, um animal. É uma decisão aqui do pré-frontal, está se arriscando a própria vida para salvar o outro. Ou seja, essa compaixão sobrepuja até o instinto de conservação, porque do nada a gente não vai entrar numa casa pegando fogo, mas tem alguém lá que a gente ama, a gente até faz isso. Ou então, quando Jesus falou do óbolo da viúva, né, ela deu aquela moedinha que ia lhe fazer falta. E isso é a verdadeira caridade. E a caridade, ela se transforma num hábito. O hábito é um mecanismo da natureza para economizar energia e espaço cerebral, né? Por exemplo, quando a gente anda, a gente dirige, a gente nada, anda de bicicleta, tudo isso com o aprendizado, com os treinos, os ensaios, acaba sendo automático por conta dessa repetição, se transformou num aprendizado. A repetição de um comportamento leva ao automatismo, ao hábito, economia de energia e espaço cerebral. Não paro para pensar, né? Eu vou andar agora, primeiro jogo a perna esquerda, agora eu dou um balancinho, agora perna direita. Imagina, né? Se cada passo a gente tivesse que parar para pensar o que tem que fazer no passo seguinte. Mas isso se transformou num hábito, num automatismo. E André Luiz, no livro No Mundo Maior, né, do Chico Xavier, que foi lançado em 1947, fala da casa mental, que é a usina do pensamento. E ele explica que o nosso passado está arquivado dos gânglios basais, aqui, uma parte do cérebro, onde ficam os hábitos, aquilo que a gente já aprendeu e se transformou num automatismo. E aí falou que, né, os hábitos estão nos gânglios basais, lá, uma parte do cérebro. Isso ele escreveu em 1947. Em 2007, a ciência constatou que os hábitos estão nos gânglios basais. Olha, 60 anos depois, né, dessa revelação. E aí continua André Luiz, né? O passado, os hábitos está lá no gânglio basal. O nosso presente está no lobo frontal, né? É aquilo que a gente faz, que a gente planeja agora, aqui e agora. E o nosso futuro está no lobo pré-frontal. Aqui o lobo frontal, aqui o lobo pré-frontal. E aqui no lobo pré-frontal é que existe a nossa ligação com a divindade. É onde estão as virtudes da bondade, do sacrifício, da verdadeira caridade. Na caridade verdadeira, o fluxo energético é tão grande que, apesar, né, de se iniciar aqui no lobo frontal, depois não dá mais para localizar em que área do cérebro isso ocorre. A emoção é muito grande, a emoção de amor, de compaixão, que são emoções superiores. E quando o André Luiz trouxe essas informações, parecia algo místico. Mas não, olha, a ciência está mostrando. É biológico, é físico, é químico. Fazer a caridade, fazer o bem, altera a nossa biologia, altera a estrutura física do cérebro, altera a parte química do cérebro. A verdadeira caridade também altera todo o sentido da vida, né? O nosso sentido da vida. Então, a gente elimina os hábitos prejudiciais, porque está ativando aqui o lobo pré-frontal, que é o lobo das virtudes, né? A gente aumenta a longevidade, porque diminui a produção de radicais livres, por conta de todos esses hormônios e neurotransmissores da felicidade, né? Ou seja, a caridade salva. Outras conclusões, né, dos pesquisadores, que a caridade, a solidariedade
pode ser aprendida e estimulada. Então, numa situação de tragédia, aumenta muito o sentimento de solidariedade, porque a dor aumenta o vínculo e a cooperação entre as pessoas. Inclusive, entre os soldados, existe uma grande camaradagem, e isso aumenta a empatia, né? Como é que eu me ponho no lugar dele para ajudá-lo? E a empatia mobiliza a pessoa a agir, a doar, a voluntariar-se. Essa ajuda mútua aumenta a formação de grupos, né? Nenhum ser é uma ilha, somos seres sociais acostumados a conviver, viver junto com o outro, viver com o outro, conviver. E essa noção de grupo desperta o lado solidário de cada pessoa. A caridade aprofunda os laços sociais e, com isso, a sociedade melhora. E mais, as pessoas que né, fazem algum serviço voluntário são mais motivadas, são pessoas mais disponíveis, mais alegres, mais altruístas, e, inclusive, mais sadias emocionalmente, né? Como né, a ciência constata. E quem recebe a caridade, né, ela fica agradecida. Ela também produz emanações altamente positivas que refletem em si mesma. A pessoa que faz a caridade estimula o seu sistema de recompensa, sente né, prazer e alegria. E a pessoa que recebe também se sente né, bem, se sente melhor, de forma química. E as conclusões das pesquisas de Harvard, de Oregon, não é? Foram após muitos anos de pesquisa, que a gratidão é uma emoção positiva que produz fótons. Aí eles disseram que são painéis luminosos, que produzem reações no campo celular, ou seja, esses fótons produzidos do cérebro vão agir nas células do nosso organismo. É raro, né? Aqui são os pesquisadores de Harvard trazendo essas conclusões, e aí leva essas células a terem saúde, entrarem numa harmonia, né? Num bom funcionamento. Ou seja, a gratidão produz reações químicas que geram bem-estar e modificação celular, modificação anatômica, inclusive, fisiológica e anatômica. E a caridade altera a estrutura do cérebro. A modificação das células pode, inclusive, dizem eles, levar à cura de doenças físicas e mentais. É o Dharma queimando o karma, é o amor que transforma o mal. Chico Xavier escreveu: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Olha essas forças né, que vão atuar na nossa saúde física e mental, emocional, social. E como ser mais caridoso? Mudar não é fácil, né? Para sermos mais caridosos no aspecto material, doar, né? Bens materiais, aí nós precisamos trabalhar o nosso egoísmo. E ser mais caridoso no aspecto moral, né? Ter mais compreensão, mais paciência, mais tolerância, principalmente com as pessoas difíceis. Bom, são as nossas crenças, aquilo em que acreditamos, aquilo que sabemos, que vão influenciar as nossas decisões. As nossas decisões vão levar às ações, o que eu faço, né? Como eu ajo, ao comportamento. E essas ações repetidas, né, acabam formando hábitos. Por isso, nós precisamos
reprogramar o nosso sistema de crenças. Se é que a gente está tomando decisão equivocada e agindo mal. Então, por exemplo, reprogramar nosso sistema de crenças. A convivência com pessoas difíceis, na família, no trabalho, causa em nós, às vezes, raiva, impaciência e irritação, né? Mas se a gente entende que sem essas pessoas difíceis não iríamos perceber essas imperfeições morais em nós, a coisa muda, né? Porque graças a ela nós percebemos que ainda temos raiva, ainda somos impacientes, ainda nos irritamos com facilidade. O reconhecimento dessas imperfeições morais em nós vai nos possibilitar trabalhar essas emoções, esses sentimentos. Eu estou enxergando, realmente eu ainda tenho essas mazelas dentro de mim, então vou trabalhá-las, transformá-las. Ou seja, as pessoas difíceis da nossa convivência acabam sendo os nossos professores, e aí a gente tem que até que agradecer a eles. As pessoas difíceis é que nos fazem crescer. E aí, crescendo, vai ficar mais fácil lidar com pessoas difíceis. Então, está aí, né? A ciência ao encontro de tudo que a espiritualidade tem nos ensinado, do que a doutrina dos espíritos já nos trouxe desde o século XIX, de que fora da caridade não há salvação. Amigos queridos, vamos fazer agora uma caridade mental, né? Uma caridade moral, emanando amor para todo o nosso planeta, para as pessoas, para os animais, para as plantas, para a natureza toda. Emanemos essas vibrações luminosas do melhor que temos dentro de nós para a todas as pessoas que estão encarnadas, para aquelas que estão fazendo a sua passagem para o plano espiritual, para aquelas que já estão no plano espiritual, vibremos por aquelas que já encontraram o caminho do bem e também por aquelas que ainda se comprazem no mal, que ainda estão mergulhadas na ignorância. Vibremos também para aqueles que estão passando por situações difíceis de qualquer natureza, eles sejam socorridos, amparados da melhor forma possível, pelos seus mentores. Vibremos por todos os trabalhadores do SEAC, pelos mentores do SEAC, pelos nossos mentores, todos os nossos amigos, pelos nossos familiares, e por todos aqueles que forem estar aqui nesse canal, os internautas, e também vibremos por nós mesmos. E nós te agradecemos, Pai, de amor e bondade, por trazer todos esses ensinamentos maravilhosos. Pedimos aos nossos mentores que nos ajudem a acelerar a nossa evolução, sem martírio, lógico, sem ansiedade, mas que não percamos tempo nessa caminhada, que possamos arregaçar as mangas, ir ao encontro das pessoas que no momento estejam precisando de alguma ajuda, possamos ter a sensibilidade de perceber, né, essa necessidade, que sejamos caridosos, Senhor, da melhor forma possível. Senhor, nós te agradecemos por tudo que temos recebido, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos nossos amigos, pelos nossos lares e pelas oportunidades de trabalho e de aprendizado. Senhor, se conosco hoje e sempre. Amigos queridos, uma boa noite.